Mercado da bola! Vamos falar sobre jogadores que pertencem ao Vasco e tem propostas de outros clubes. O que é que o Vasco vai fazer sobre essa situação, principalmente entre Palácios e Matias Galaça. Vamos falar também sobre um zagueiro que está sendo especulado lá em Portugal para jogar no Vasco. Você vai saber o que aqui está rolando. Vamos falar também sobre o Campeonato Carioca. Tá rolando aí uma briga porque Flamengo e Fluminense não querem aceitar o contrato de televisão. Não tem nada decidido ainda e olha, tá uma celeuma que pode parar ainda até na justiça. Então, isso e muito mais além das especulações que estão rolando no Vasco esses dias, aqui agora no nosso Comenta Léo Vascaíno, você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela moral que vocês dão todos os dias no nosso canal. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente, gostar do nosso conteúdo, óbvio. Vem fazer parte da nossa família, se inscreve no nosso canal. E um abraço especial para os membros do canal que deixam o nosso canal, sabe, ajudam com a nossa estrutura, nos ajudam financeiramente também. Muito obrigado aos membros do canal. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos começar com a situação de jogadores que pertencem ao Vasco e que têm propostas. Porque a primeira coisa, o Coritiba tem interesse e está aí procurando conversas com o Vasco para permanecer com o Matias Galaça. Matias Galaça que não foi titular durante muito parte do tempo, depois começou a jogar um pouco mais adiantado ali com o Guto Ferreira, e a equipe do Coritiba tem o interesse em manter o jogador para o ano de 2023. Só que o Vasco tem uma ideia de vender o jogador. O Coritiba quer o jogador novamente emprestado. O Vasco quer uma compensação financeira, porque é um jogador que lá atrás foi um investimento do Vasco, a gente vai lembrar que foi comprado junto com o MT, enfim, mas o Vasco tá aí nessa situação. Vamos ver o que é que vai rolar. O Vasco ainda espera a sua comissão técnica para saber se o Galaça seria um bom jogador, se ele poderia ser aproveitado ou não. Mas o Coritiba já demonstrou interesse e busca conversas com o Vasco para permanecer com o Matias Galaça pelo menos por mais um ano emprestado. O Vasco tinha aí uma cláusula de compra com eles ao final do ano, mas eles hoje, a gente sabe, a questão financeira também para comprar o Matias Galaça. Outro jogador que pertence ao Vasco, mas que não deve permanecer e que já tem um clube certo, é o Thiago Reis. Vai jogar no Botafogo da Paraíba, subiu com o Botafogo de São Paulo e agora vai para outro Botafogo aí da Paraíba, o Thiago Reis, atacante que pertencia ao Vasco da Gama. Tem contrato até o final do ano, se eu não me engano, o Thiago Reis. Olha, Palácios também é um jogador que está muito no holofote lá no Chile. E o Colo-Colo, desde o meio do ano, o Colo-Colo vem com muito interesse no Palácios. O departamento técnico de futebol lá do Colo-Colo vê com muito bons olhos o Palácio. Para quem não sabe, gente, aqui no Brasil, Palácios, a galera fala muito, Palácios isso, Palácios aquilo. Lá no Chile, Palácios é top 5, é um jogador que todo mundo quer, um jogador que era considerado uma grande promessa lá e a galera quer. O Colo-Colo quer esse jogador, mas o Vasco já sinalizou que só vende acima de 20 milhões de reais. O que é que acontece? O Colo-Colo sinalizou com uma proposta bem abaixo, o Vasco não aceitou. Colo-Colo agora quer ver se vai fazer uma proposta de empréstimo para ver se o Vasco aceita, mas eu acho muito pouco provável que o Vasco faça isso, só se eles derem uma compensação financeira com uma cláusula de compra, e aí eu creio que o Vasco poderia emprestar, mas o Colo-Colo está com muito interesse sim no jogador, essa informação está lá no Chile pipocando, e eles têm interesse em repatriar aí o Palácios, que para eles lá no Chile é um grande jogador, é um dos jogadores para o próximo, vamos dizer assim, ciclo de seleção. Ele já vinha fazendo parte. Mas enfim, né? Vamos falar de especulações envolvendo o Vasco da Gama. Porque surgiram algumas informações hoje, surgiram informação aí de que jogadores como Léo Pereira, do Atlético Goianiense que pertence ao Grêmio, da Belmonte do Goiás tinham sido oferecidos ao Vasco. A gente não conseguiu confirmar essa informação, nem que o Vasco tivesse interesse. Sabemos aí que a questão do Wesley do Palmeiras, parece que as coisas não andaram tão bem ainda, o Vasco não tem nenhum acerto com o jogador, mas vamos falar de outro jogador que surgiu um nome hoje, é do João Marcelo. Tá passando até na sua tela, essa informação não veio do Brasil, essa informação veio de lá de Portugal.
Para quem não conhece, o João Marcelo é um zagueiro, 1,90 m, são 22 anos, foi comprado recentemente pelo Porto, né? Depois de boas apresentações. Tá sendo utilizado no Porto B, né? Porque no Porto profissional não tá tendo grandes chances, né? Só jogou 2 jogos. É difícil ele botar o Pepe no banco, né? O cara tá aí com a concorrência de Pepe, né? Simplesmente Pepe lá no Porto. Então ele tá jogando no Porto B, sendo considerado o melhor jogador do mês durante três meses consecutivos aí. Mas enfim, segundo a galera da bola, lá do jornal A Bola de Portugal, esse jogador é um interesse do Vasco e que o Paulo Brax aí poderia fazer uma proposta ao jogador. Procurei saber essa informação de algumas pessoas próximas ao jogador também e disseram aí que não receberam nada e tal, que não estão sabendo de nada, que não tinha recebido nenhum contato, que o foco hoje é no Porto e tal. Foi o que a gente pôde saber. Mas, segundo a bola, o Vasco aí teria interesse na contratação de João Marcelo, que é pouco conhecido no futebol brasileiro, porque passou pouco tempo, né? Passou pelo Grêmio Sub-20, do Grêmio foi para Tombense, né? Da Tombense já foi vendida aí para o futebol português e agora está fazendo muito sucesso lá no Porto B. E teve 2 chances aí no time profissional do Porto e por isso chamou a atenção do Vasco. Segundo a bola, como eu já falei, o staff do jogador não confirma nenhuma negociação ou sondagem por enquanto. Vamos falar agora do futebol carioca. Muita gente quer saber do futebol carioca. Olha, não tem definição ainda de onde vai passar os jogos do Carioca. Olha, a gente está em novembro, o jogo do Carioca deve começar aí, o Campeonato Carioca deve começar no dia 14 e tá uma briga danada, porque é o seguinte, antes tinha lá um contrato da FERJ com a outra empresa que vendia os direitos, depois de muitos problemas durante 2 anos, né, 2021 e 2022, a FERJ acabou cedendo o direito a possibilidade de comercializar os direitos de televisivos do Campeonato Carioca para a Brax. O que é que acontece? Por uma garantia de receita mínima de 50 a 60 milhões de reais. Fluminense e Flamengo não aceitaram. Eles não aceitam esse contrato, eles acham que não pode, que tem que ser um contrato de outra forma. Inclusive o Flamengo que fez aí o Vasco e outros times perder um contrato super valioso que tinha com a Globo. O Vasco e outros times passaram 2 anos aí sem ganhar nada por causa do que o Flamengo fez lá atrás. E agora estão tentando de novo. E o que é que acontece? Eles não querem assinar e aceitar o contrato da Brax, querem usar a lei do mandante, ou até ir para a justiça, para evitar, até porque a FERJ colocou, que os times que não assinarem com a Brax, quando for na semifinal e final, não terão direito de ser o mandante, né, vamos dizer assim, das semifinais. Então eles sinalizaram que podem ir para a justiça para resolver esse problema todo aí. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui há 2, 3 anos atrás, há 1 ano atrás, e vou falar de novo. O Flamengo tem que aprender que é o seguinte, futebol é do Rio, futebol não é do Flamengo. O Flamengo quer mandar no Maracanã, o Flamengo quer mandar nos direitos televisivos, só pensa no próprio umbigo. Daqui a pouco eles vão achar que futebol é só eles, né? Só existe o Flamengo no futebol, o resto é resto. O que eles querem ser acima da seleção brasileira, ser acima da CBF, ser acima da Carioca, ser acima de tudo. Tá na hora de alguém dar um basta nesses caras, né? Tá na hora de alguém pegar e falar assim, ô filhinho, senta aí, irmão, senta aí. Futebol não é feito só de tu não, viu? Senta aí e baixa a tua bolinha. Tá na hora de alguém fazer isso, né? Se a FERJ tivesse essa coragem, né? Tá na hora de falar assim, ó, senta aí, baixa a tua bolinha aí. Porque há 3 anos atrás tu não tinha nada, tu não tinha direito de falar nada. Agora tu quer mandar? Fica na tua aí, que tu tem que respeitar os outros também. Porque se a gente for olhar só o lado de um e o coletivo fosse prejudicado, então o Campeonato Carioca vai acabar. Porque a gente viu a merda que foi dos últimos 2 anos. Mas enfim, vamos esperar aí o que é que vai acontecer e tudo aquilo que vai fazer aí no desenrolar das coisas. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!